Havia urgência de uma formação continuada, havia urgência de se pensar como se daria essa implementação, e nós fomos buscar, né? Então, para nós foi um desafio e um aprendizado assim, gigante. Primeiro, houve um convite para as pessoas, funcionários da Educação de Campinas, em especial as pessoas pretas, para que pudessem pensar conosco esses estudos, essa implementação da lei, enfim, trazer a institucionalização dessa luta, né? Assim, acho que de uma luta que já não era mais apenas do movimento negro de Campinas, né? MIPID, Memória e Identidade. Promoção da igualdade na diversidade. Uma das ações duas ações que foram bem emblemáticas, bem importantes, foram o estudo Formação Continuada, né, que foi oferecido para os professores, para que entendesse a história da África, né? Então, a história que precisava ser contada a partir de um outro olhar, e para outros olhares e outras pessoas. As formações continuadas, elas eram imersivas, e nós tivemos resultados assim fabulosos do ponto de vista da discussão, e era um movimento de construção identitária, um movimento de jogar luz à identidade do povo negro, né? Sobretudo aqueles que estavam ligados à Secretaria da Educação de Campinas. E isso acabou sendo um movimento muito, assim, também dialético, né? Porque eu também acabo encontrando a minha identidade de mulher preta, né? Na Secretaria, uma professora preta na Secretaria de Educação de Campinas. E esse movimento, eu entendo que ele acontece com uma boa parte das pessoas que vieram, que participaram das formações e que ficaram, né? Que aderiram ao movimento, aderiram à luta e à causa. Em um dado momento, nós começamos a sentir algumas coisas meio... ficou grande, e aí acho que as pessoas... acabou congregando pessoas que divergiam um pouco da proposta. Em que sentido que elas divergiam? Ideologicamente, né? Então, nós acabamos, assim, chegamos em algumas situações em que eu saio do programa por conta de ideologias, e assim, porque as pessoas que se aproximaram, muitas pessoas aceitaram o convite e, assim, agregaram muito. Mas outras nós começamos a perceber que havia muito mais um interesse, acho que pessoal do que profissional. E o movimento acaba perdendo um pouco da sua originalidade, da sua configuração principal, e eu acabo deixando o programa porque ele se afasta do princípio que era trazer a voz, né? Um movimento, um programa organizado por mulheres professoras negras dentro da Prefeitura de Campinas, trazendo um olhar para a história do povo negro, do povo preto, e trazendo já essa perspectiva de uma educação antirracista, né, na rede de Campinas. Na verdade, eu fui ser coordenadora setorial de formação no Cefortep e na Coordenadoria Setorial de Formação. Eu fui ser a coordenadora. E quando eu cheguei lá, um dos programas que a coordenadoria cuidava era o MIPID, né? E quando nós chegamos, quando você chega num lugar para ser chefia imediata, você fala, bom, eu preciso entender o que está aqui. E comecei a ver, né? Cada um veio me apresentar o que fazia. E aí, quando o MIPID se apresentou, eu percebi que ele estava devagar, né? Aquele pique que ele tinha no começo, né? Estava se esvaindo, né? E não por falta de vontade das pessoas, não é isso,
Mas conforme vai passando a gestão, né, vai mudando, o foco vai mudando, o foco né, o poder vai se modificando, e aí ele vai modificando o foco dele para fazer certas mudanças, né? E aí foi aí que quando eu e minha equipe, né, que nós fomos para lá, principalmente a Jane, que também era coordenadora pedagógica, e foi me ajudar. A gente percebeu que o MIPID precisava de uma revitalização. E foi aí que a gente entrou nessa história bem ativamente mesmo. Que ano era isso? 2015. Cheguei lá no dia 1 de abril de 2015, mas não foi dia da mentira para mim, não, foi dia da verdade. E aí nós começamos, né, a tentar fazer essa revitalização. Agora, uma coisa que eu acho importante a gente registrar, não é fácil você tentar entrar nessa área, né, para revitalizar e nem para iniciar. Eu acredito que o início também não tenha sido fácil. Foi com muita pressão, foi com muita luta, né? Nessa época, a gente não estava mais precisando tanto de luta, a gente precisava revitalizar mesmo, né? E também eu falei, eu queria uma pessoa que estivesse à frente do MIPID que fosse amorosa, né? Não briguenta só, né? Tinha que brigar também no bom sentido da palavra, né? Lutar pelos direitos, mas também com amorosidade. E foi aí que nós chamamos a Mônica, né? Que ficou à frente do MIPID mais de 8 anos. Porque ela tem isso, ela é participativa, ela é atuante e é amorosa. Então nós chamamos ela para ficar à frente do MIPID. Ela e a Jane revitalizaram o programa, apresentaram isso para a secretária, né, conseguiram revitalizar e daí me convidaram. Então eu entrei no MIPID dia 1º de outubro de 2015. E aí eu fui pensando nas ações para depois, né, para o outro ano. Então o MIPID estava parado, né, não estava tendo nenhum tipo de ação, nenhum tipo de formação quando eu assumi. Então a gente precisava realmente revitalizar, trazer ele de novo, a força que ele tinha, né? Que ele teve, né? Ao longo da história dele. E como é que era o contexto da educação nesse momento aqui em Campinas? Então, por conta disso, estava muito parado essa questão do étnico-racial nas escolas, né? Estava muito parado. Tinham materiais bons que o pessoal não estava utilizando, então tinham chegado bonecas, tinham chegado atabaques nas escolas. A minha escola, por exemplo, foi uma que sumiu o atabaque. E, enfim, então, assim, tinha material já, né, que o MIPID proporcionou na época, mas não estava sendo utilizado adequadamente, ou então estava sendo deixado por conta do racismo mesmo, e principalmente porque achavam, por exemplo, que o atabaque era uma questão religiosa. O impacto foi, assim, vou dizer 100%, porque você passa a olhar para as crianças de outra maneira, a olhar para os colegas de trabalho de outra maneira, né, a perceber quem está no poder, quem não está, né? Quais são as cores do poder, quais são as cores das crianças, né? Quais são as cores dos seus colegas de trabalho, e você começa a reparar nisso para parar com isso, né? Tentar reverter essa situação, tentar mudar mesmo o seu jeito de olhar para isso, né? E deixar de achar as coisas normais. E principalmente perceber o quanto a gente já cresce sendo racista, mesmo sem perceber, né? Então, assim, e aí você começa a olhar diferente. Eu acho que mudança de olhar é a primeira coisa. Mudança de olhar para a situação e mudança de olhar para aquilo que você pensa, né? Por que eu penso assim? Quem me ensinou a pensar assim, né? Por que não me ensinaram de outro jeito? Porque eu valorizo certas culturas e desvalorizo culturas de outras, né? Que não são tão privilegiadas. Então eu queria mudar. Aí a partir daí eu queria mudar, queria entender, né? A gente precisa entender que o MIPID ele é um reflexo do movimento negro de Campinas. Então esse movimento surgiu há muito tempo e essas coisas vão acontecendo. Qual é a diferença que a gente pode colocar nessa discussão?
existiam ações isoladas de professores que se dedicavam a essas temáticas, e o MIPID ele não é mais uma perspectiva de professor, ele é uma política pública da Secretaria de Educação na perspectiva das relações étnico-raciais. Essa é a grande diferença e é a grande importância que o MIPID vai aí trilhando seu caminho até a atualidade. Acho que é bem interessante entender esse foco. Muda de um foco individual para uma proposta coletiva, consolidada pela Secretaria de Educação. Isso dá uma diferença bem grande aí para o trabalho dos demais. Primeiro, porque reafirma para aqueles que já trabalhavam com a temática e insistir com essa temática. E segundo, aquelas outras pessoas que não trabalhavam na militância ou que não estavam nessa perspectiva, começar a entender a necessidade de trabalhar essa perspectiva. A gente precisa também entender que o nosso país ele é constituído de aproximadamente 54% da população negra, entendendo pretos e pardos. Tinha material, mas as pessoas, a formação não estava caminhando junto com esses materiais. Então, muitos materiais foram deixados de lado. Né? Chegavam livros também, né? Alguns livros o pessoal não queria utilizar, porque também atrelava a questão religiosa, né? Enfim. Então tinha um material, só que as coisas não estavam caminhando muito bem como deveriam, se tivesse a formação acompanhado a compra, a utilização desses materiais. Uma das coisas que a gente identificou que estava atrasando essa utilização correta desses materiais era a questão da formação com os gestores. Por quê? O gestor ele pega esse material, se ele não vai, e gestor eu estou dizendo, a OP, a orientadora pedagógica, a vice-diretora e a diretora, né? Se ele não chega esse material, ele não apresenta para a sua equipe, ele não estimula a utilização desses materiais, eles vão ficar mesmo de canto. Se a escola tem um professor que trabalhava as questões, como era o meu caso lá na escola, eu estava, né? E o caso de muitas outras pessoas também, né? Que trabalhavam a questão, a gente vai correndo e pega esse material e tenta utilizar ele da melhor maneira possível, né? Na época, né? Não tinha tanto letramento naquela época, então a gente tentava da melhor maneira possível. Então, uma das coisas que a gente identificou foi isso, a questão de trazer a formação para os gestores. O gestor tem que entender a importância da questão étnico-racial, o gestor tem que entender e estimular formação. Então, a gente começou, uma das primeiras ações que nós fizemos foi trazer formação para os gestores dentro da reunião de gestores com o RR. Então, a gente entrou em contato com os RRs, né? Pediu esse espaço e começamos a trazer formadores contratados para falar com os gestores. Então, isso foi desde 2016 até a minha saída o ano passado, né? Quando eu me aposentei em 2024. Então, todo ano a gente procurava trazer formadores nas 3 linhas, né? Porque quando eu assumi, a questão cigana, que não está numa lei federal, né? Mas a gente trouxe também, a secretária pediu para a gente também atuar com a questão cigana. Então, nós trabalhávamos com a questão cigana, indígena e a questão negra, né? E aí nós trazíamos profissionais para falar com os gestores também. Por que a gente fez isso? Porque em 2016 a gente abriu vários cursos e nós fizemos um curso específico para gestores. Na época se inscreveram, sei lá, 20 pessoas e depois ainda foi com a Carolina Jango, uma profissional excelente, né? E o curso, no final, se tinha 6, era muito. Então, nós percebemos que o gestor... Eu não estou culpabilizando os gestores, não é isso. Eu entendo a dinâmica que é ser um gestor. Às vezes você tem que sair para o seu curso e acontecer alguma coisa na escola. Você tem que ficar, né? Enfim, então... tendo em vista essa situação, nós falamos, então, o que a gente pode fazer para sanar isso? Levar a formação para essa reunião com o RR, que é obrigatória, né?
e levar essas formações para essas reuniões. Então foi essa estratégia que nós usamos, levar essas formações para os gestores. Então, uma das ações foi essa, né? A questão com a formação com os gestores de maneira mais contínua, né? Não contínua no sentido de ao longo do ano, né? Mas todo ano a gente está trazendo pelo menos essas 3 reuniões, 3 ou 2, teve ano que teve só 2, formações para cada um na sua temática, né? Para os gestores. Então, a gente entendeu que isso é muito necessário. E a outra ação que a gente procurou fazer foi valorizar aqueles que trabalham já a questão. Né? Porque era muito ruim para a gente ouvir, você vai num seminário na Unicamp, ia, né? Num seminário na Unicamp, na UFSCar, sei lá, em vários locais. E aí falava assim, a Rede de Campinas não faz nada. Né? Não tem nenhuma formação, não tem ninguém fazendo sobre as questões, trabalhando, né, as questões educacionais nas escolas. Isso me incomodava muito, né? Não só a mim, mas outros professores também que trabalhavam essa questão, né? Então isso nos incomodava muito. Então eu falei assim, nós temos que fazer alguma coisa para valorizar esses profissionais. Então aí começamos a fazer o seminário compartilhando práticas, né? Que era para eles se inscreviam, né, o trabalho que tinham desenvolvido nas suas escolas, né, na sua sala de aula, e aí nesse seminário elas apresentavam esse trabalho para incentivar também as outras pessoas, né, que não é algo tão difícil, não é um trabalho impossível, pode ser trabalhado em qualquer tema, no caso da educação infantil que se trabalha muito com temas, né, em qualquer tema pode ser colocada a questão étnico-racial, né? Em qualquer matéria do fundamental também pode ser trabalhada a questão étnico-racial.